Bom, a pergunta é oportuna e vale ser respondida. Muitos veículos de comunicação aí da internet têm sido questionados, muitas pessoas mandando e-mail para mim, inclusive, sobre isso. O ano em que eu declarei isso, se não me falha a memória, foi em 2004 ou 2005, já fazem aí mais de 5 anos atrás. Eu era um jovem pregador ainda, porque eu comecei a pregar muito cedo, e como jovem pregador, pregando no maior evento pentecostal do Brasil, eu queria mostrar serviço, né? E como é que se mostra serviço você começando a pregar? Copiando os grandes, copiando os maiores pregadores. Eu usei um jargão de efeito, porque eu copiei na época uma frase que eu ouvi alguém me dizer que o pastor Billy Graham havia dito. Na verdade, eu nunca li nada sobre isso, eu só comprei e acabei vendendo o que eu comprei. Fui imaturo naquele momento, fui até ignorante. Por quê? Porque naquele momento eu vinha de um momento muito crítico, ascensão ministerial, pregando dentro das Assembleias de Deus. E as Assembleias de Deus, naquele momento, eram igrejas que não tinham pensamento político. Até aquele momento, 5, 6, 7 anos atrás, não era só a Assembleia de Deus. A maioria das grandes igrejas evangélicas, eles tinham aversão à política, que diziam que política e religião não se misturavam. Na verdade, hoje eu entendo, porque a minha mente está um pouco mais aberta. O que não se mistura é Estado e igreja. O Estado não pode mandar na igreja, bem como a igreja não deve influenciar no Estado. Mas a religião e a política, elas precisam caminhar junto, porque a base da política é moral. E o que é que traz o moral para a sociedade, se não a religião? Que a religião traz o homem aqui para baixo, faz o homem entender as coisas que são certas e que são erradas. Naquele momento, quando eu fiz aquela declaração, fiz por fazer. Naquele momento eu pensava exatamente naquilo, que um pastor jamais deveria se meter em política, mas depois eu tive acesso, porque aquilo também eu sofri muita crítica. A mensagem esparramada foi para o Brasil inteiro e para o mundo, e começaram a enviar para mim vídeos, por exemplo, do Dr. Martin Luther King, que foi o homem, talvez um dos maiores políticos do mundo, o homem que teve a sua linda frase, né? I have a dream, eu tenho um sonho, que foi um político que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos da América. Até hoje é um ícone político americano. E o Dr. Martin Luther King, para quem não sabe, Martin Luther, a mãe dele fez uma homenagem, na verdade, a Martim Lutero, que foi o grande reformador. Martin Luther King era pastor e foi um dos maiores políticos dos Estados Unidos da América. Para quem não sabe, Jimmy Carter, que também foi um dos maiores políticos americanos, que foi, na verdade, um dos maiores governantes americanos, ainda hoje professa sua fé cristã e tem o seu pé dentro do episcopado ministerial. Os homens da Bíblia foram políticos. Daniel foi um dos maiores políticos do seu tempo. José, no Egito, foi um dos maiores políticos do seu tempo. Jesus tinha afinidade com políticos, até porque ele foi sepultado na sepultura de José de Arimateia, que era um senador romano. Jesus teve um encontro particular com Nicodemos, que era um homem que, além de ser um doutor da lei, um religioso, tramitava pelo Sinédrio. Depois que a minha mente abriu e eu descobri essas coisas, eu vi que eu havia simplesmente sido um menino ignorante. E se tem uma coisa que Deus me deu, é marcha ré. Eu não tenho dificuldade nenhuma em aceitar que eu errei, até porque nunca é tarde para a gente reconhecer um erro. Por causa daquela declaração minha, eu tenho certeza que eu provoquei mais mal nesse país do que bem. E se você perguntar por quê, eu vou responder. Eu sou um formador de opinião. Fique imaginando quantas oportunidades nós tivemos de eleger homens de Deus na política, e meninos e meninas, e pastores, e cantores, e o povo da igreja que se inspira nas minhas pregações, por me ouvirem falar aquilo, deixaram de votar nessas pessoas. E aí, deixamos de votar em cristãos para votar em macumbeiros, para votar em ateus, para votar em pessoas que têm feito 1 milhão de leis que ferem tudo a igreja. Hoje, em 2010, eu tenho acesso a todas as leis e eu li pelo menos 83 leis que ferem o âmago da família, e a família é o sustentáculo da igreja sob a mão de Deus. Por exemplo, a PL 122, que está aí em rede nacional para todo mundo ver, a lei da homofobia, essa lei ela vem envolta num manto, não de mistério, mas no manto subliminar.
Porque as pessoas que ouvem essa lei de primeira mão dizem assim, nós não podemos ter preconceito, porque assim como os evangélicos sofrem preconceito, porque são minoria, os homossexuais sofrem preconceito porque são minoria também. Só que não é isso que a lei diz. A lei, ela vai um pouco mais além. Ela diz que se um casal de homossexuais entrarem dentro da minha igreja, eu como pastor, e eles resolverem casar dentro da minha igreja, e eu não aceitar, isso pode ser tido como preconceito, e esse preconceito vai ser punido como à luz da lei. Se a lei for aprovada, ou fecha a minha igreja, ou eu como pastor vou responder diante das leis, posso ser preso e o crime é inafiançável. Tive acesso, por exemplo, à lei do meio ambiente. O nome é tão bonito que a gente pensa, poxa, o país está preocupado aí, quem criou essa lei está preocupado com os animais que estão em extinção, está preocupado com a água que está sendo poluída, com o oxigênio do país que está sendo poluído. E quando a gente começa a ler um pouquinho sobre essa lei, descobrimos que dentro dela encontramos uma brecha chamada lei do psil. Porque como envolve o meio ambiente, o som também envolve o meio ambiente, existe a poluição sonora. E trouxeram isso para dentro das igrejas. Só em São Paulo, esse ano de 2010, mais de 8 igrejas foram fechadas porque os vizinhos denunciaram dizendo que o barulho da igreja estava indo acima de 75 decibéis, que é o permitido pela lei do psil, que está dentro da lei do meio ambiente. Detalhe, a mesma igreja que foi fechada aqui na esquina, 100 metros de cá tem uma boate, que faz um inferno durante a semana toda e ninguém faz uma denúncia. Então, por causa dessas leis, eu acordei. E vi a besteira que eu fiz quando eu disse que, como pastor, eu jamais me envolveria em política porque eu não me rebaixaria. A Bíblia diz que toda autoridade é por Deus constituída. E se nós temos que colocar pessoas lá, em Brasília, ou na Câmara Legislativa, temos que colocar pessoas que conheçam a lei de Deus. Porque também não basta nós elegermos um evangélico despreparado. Porque hoje ser evangélico virou é um nome, é status, é know-how. Eu conheço um monte de evangélico que não sabe citar o Salmo 23. Eu conheço um monte de evangélico que não sabe o que é o batismo. Então também não adianta nós votarmos apenas em cristãos. Temos que votar em pessoas que conheçam a lei de Deus e que possam fazer alguma coisa lá em cima. Naquele momento, em 2004, quando eu fiz aquela declaração, eu confesso, fui infeliz, fui um menino em fazer, fiz sem conhecimento de causa, fiz porque eu ouvi todo mundo falar, todos os pregadores que eu me inspirei falavam isso, e inclusive alguns que falavam isso hoje são políticos. Estão fazendo um trabalho formidável para o reino de Deus. Então, como eu disse, nunca é tarde para voltar atrás, e por isso hoje eu, Marco Feliciano, empresto o meu nome à Câmara Federal de Brasília, para ser, quem sabe, aí o representante do povo de Deus lá dentro. Sou candidato a deputado federal, não me envergonho disso, isso não me rebaixa, até porque existe ex-político, mas não existe ex-pastor, não existe ex-ungido. Eu posso estar político por 4 anos, se Deus permitir, quem sabe mais, mas eu nunca deixarei de ser pastor. E quem me conhece, se você que está assistindo esse vídeo me conhece, sabe como eu penso, sabe que se tem uma coisa que Deus me deu foi coragem. Eu vou levar essa coragem para dentro de Brasília. E eu quero, em nome de Jesus, que você ore por mim, porque eu não vou calar minha boca lá dentro. Eu quero ser uma voz profética lá dentro e mostrar para as pessoas que é possível sim ser um homem de Deus e tramitar pelo lado de Brasília e não deixar de ser pastor.